Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e hoje eu quero conversar com vocês por que a maior parte dos brasileiros tem dificuldade de aprender um segundo idioma ou, sei lá, né, acha que uma pessoa que fala um segundo ou um terceiro idioma é um gênio, né, alguém com muito intelecto. Então, eu vou traçar um pouquinho o porquê disso, tentar explicar um pouco disso e trocar uma ideia com vocês aí acerca disso. Então peço que você se inscreva no canal, assine as notificações, na, basicamente. Caso queira me seguir em alguma rede social, tá na minha página inicial do canal aqui, meu Instagram e meu Facebook. Caso queira conversar comigo também, meu telefone também está disponível no Face e no Instagram. E vamos a mais esse vídeo. É, essencialmente hoje, quando você chega para uma pessoa e você fala assim, eu consigo ler inglês, aí eu consigo ler em francês, a pessoa fala assim, nossa, você é um gênio, você é um cara com conhecimento absurdo. E na verdade não, isso se dá a alguns fatores. Quando a gente olha, por exemplo, para países da Europa, Suíça, a própria Alemanha, os países europeus ali, é muito comum você encontrar países que se usam 2, 3 idiomas corriqueiros, né? O cara fala alemão, holandês, sueco, fala inglês, fala francês, né? Parte da você tem a Alemanha e a França fazendo divisa, então é comum se encontrar um alemão falando francês, um francês falando alemão, né, um português falando espanhol, um espanhol falando francês, é comum isso. E primeiro se dá pelas linhas, né, as linhas geográficas, né, as divisas. Então é muito fácil você sair de Portugal e chegar na França e passar pela Espanha. Dentro da Espanha se fala 4 idiomas, se eu não me engano, né? Espanhol, basco, parte de lá fala português e parte fala francês. Então pelo menos uns 4 idiomas são falados dentro da Espanha. Não como um todo, mas em algumas regiões. Então é muito comum isso, porque você olha para a Espanha é pequena, né, com relação ao Brasil. Então a linha geográfica é muito comum. Ela ajuda bastante na aprendizagem. Né, o cara nasce na Alemanha, só que do lado está a Rússia, do outro lado está a França, do outro lado está a Suécia, a Suíça e assim vai. Então isso ajuda bastante. Então esse é o primeiro fator. Quando a gente olha para o Brasil ele é um grande país e então assim a gente não faz divisa. E quando eu digo a maior parte da população não faz divisa com países vizinhos. Você tem pessoas que nunca foram para outro país. Malemar saíram de um estado para outro. Né? Existem pessoas que nasceram em Minas Gerais e vão morrer em Minas Gerais. O cara que nasceu no Rio de Janeiro e vai morrer no Rio de Janeiro. O cara que nasceu lá no Alagoas e vai morrer no Alagoas. Ele nunca saiu dali. Então, quando você olha para esse tamanho de país, fica difícil você imaginar um local onde que as pessoas usem 2 ou 3 idiomas. Entendeu? É muito grande. Nosso país é de tamanhos continentais. Então esse é o primeiro fator. O segundo fator é a questão educacional. Ela não é nem a mais importante, mas ela é a questão educacional. Nós chegamos na escola e aprendemos o idioma errado. Como assim aprendemos o idioma errado? A gente chega na escola e tentam nos empurrar o inglês. Todo ano o maldito verbo to be. Então assim, você chega na escola e te empurram a língua errada e de maneira errada. Por quê? O inglês não é a melhor língua para você começar a estudar um idioma, né? Mas como assim, Adolfo? O inglês não é a melhor língua para se começar a estudar? Exatamente, o inglês não é. Para nós de fala portuguesa, né, fala da língua de língua portuguesa, de língua lusitana, né? A melhor língua para a gente começar a iniciar o estudo de um idioma estrangeiro seria o francês, o espanhol ou o italiano. Qualquer uma dessas três, se você estudar qualquer uma dessas três, é muito mais fácil do que você tentar pegar um fucking de um alemão, um baita de um inglês. Por quê? Tanto o inglês quanto o alemão são línguas que são muito distantes gramaticalmente da nossa. Então você precisa de um esforço muito grande para compreender coisas pequenas. Você precisa de muito esforço para compreender coisas pequenas. Quando que no espanhol, ou no francês, ou no italiano, você vai se esforçar muito menos e vai compreender coisas maiores. Né?
Então, é mais fácil você começar a estudar um idioma mais parecido com a língua portuguesa, porque você vai aprender a gramática daquele país, daquela língua, e você vai aprender a melhorar a sua gramática. E vai ganhar experiência ao lidar com o idioma estrangeiro. Aí, se você estudou um espanhol e você tentar estudar um inglês como terceira língua, aí fica mais fácil porque você já tem mais experiência no espanhol, você já tem mais experiência no francês, você já tem mais experiência no italiano. Ah, mas você está falando isso, eu falo isso porque a minha esposa ela é fluente em francês. Minha esposa ela é fluente em francês. Ela estudou muitos anos atrás na Aliança Francesa e ela começou a dominar o francês em 4 meses. Tá? 4 meses. Se você jogar um texto em inglês para ela dificilmente vai saber. Por quê? Porque a gramática inglesa ela pode ser simples, mas ela é mais distante da nossa. O francês não. E é interessante que hoje, quando eu olho para um texto em francês, eu leio com facilidade. Quando eu tenho alguma dificuldade, eu peço para minha esposa olhar e aí ela me ajuda na tradução. Então, por quê? Porque o francês é próximo do português. É claro que estamos falando de um cara que começou a estudar grego com 20 anos de idade, que é o meu caso. Então, depois do grego, até o alemão fica fácil. Até o alemão fica fácil. E assim vai. Então, o certo é isso. Você começar a estudar uma língua parecida para depois ir para as línguas desconhecidas, por causa que isso te traz mais experiência. Então, esse é o segundo fator. Estudamos a língua errada. Né? E quem é que eu culpo isso? Os militares. Os militares eles tiraram o francês da grade curricular na década de 80, lá para 74, né? Na metade da década de 70, e introduziram o inglês. Trocaram o francês pelo inglês e a gente não aprendeu nem mais o francês e nem mais o inglês. Então, começa por aí. Então, um problema educacional, falha educacional brasileira. Então, esse é o segundo fator. Então, primeiro é o geográfico, segundo fator é o educacional, o método de estudo aplicado errado, e um terceiro problema é o fator cultural brasileiro. Como assim o fator cultural? No Brasil já é difícil você encontrar alguém que goste de estudar. Então, é muito difícil você encontrar alguém que gosta de estudar no Brasil. Assim, não é algo comum. Não é algo comum. Então, o que acontece? Quando você soma a isso a cultura, a pessoa ela mal estuda ou mal lê livros no idioma dela. Aí você fala assim para ela, você precisa ler em inglês, você precisa ler em francês. A pessoa olha e fala, o quê? Eu não, prefiro permanecer ignorante. E isso é comum. E eu te falo um bagulho que é engraçado, porque eu trabalho atualmente eu estou trabalhando na construção civil enquanto eu não pego aulas para dar. E eu tava lendo lá tinha um produto que chegou lá, na minha obra, na obra que eu tô trabalhando, chegou um produto lá, e eu fui ver, não tinha ele em português, mas o desgramado tava em inglês, francês e alemão. Não sei porque o produto não tava em espanhol, mas um produto tava lá para ser passado lá para ser, acho que não vai ser nem a gente que vai passar, mas tava lá, eu olhei o rótulo, porque eu tava procurando um outro produto para passar na laje, e eu vi que aquele ali estava em alemão, francês e inglês. E eu consegui ler, eu entendi como que se passa o produto, quanto tempo e em que momento, mas aí eu fico pensando, tá, imagina o pedreiro, o outro pedreiro ou o servente que tá lá. Os caras vão olhar, não sabe como usar o produto, né? Vai usar o produto de qualquer maneira, porque não lê um idioma. Então, é muito comum você encontrar pessoas que não querem estudar. E não é só as pessoas de base. Não estou falando das pessoas de base. Eu estou falando de pessoas que eram para estar que eram para estar no topo intelectual brasileiro. Quando eu digo topo intelectual brasileiro, estou falando assim, um advogado, um professor, sabe assim, um jornalista. Eu não conheço muitos jornalistas, mas um professor. Eu conheço muitos professores. Um advogado, eu conheço alguns advogados. Um médico, um dentista. Essas pessoas eram para você olhar para essas pessoas, conversar com elas e falar, mano, esse cara manja dos Paranauê. E não é o que eu vejo. São pessoas com conhecimento dentro da área deles, é claro, mas muitos desconhecem ou não buscam conhecimento
exterior. Então, não existe essa busca intelectual, né? Essa busca de conhecimento como um todo, né? Não só, eu sou advogado, só sei de lei, não é isso. A pessoa que é advogada, ela tem um método de estudar para ela saber muito mais coisa além de leis, né? O cara que é médico saber sobre anatomia, mas saber sobre muitas coisas. E acontece de você encontrar pessoas incrivelmente passivas a outro tipo de conhecimento. Então, você tem 3 problemas essencialmente que eu posso listar aqui. Que o primeiro problema é geográfico, o segundo problema é a metodologia de estudo e educacional, e a terceira é a própria preguiça do brasileiro de estudar. Isso faz com que uma pessoa que saiba um segundo e um terceiro idioma no Brasil seja vista como uma pessoa de outro nível, e não é. No caso do Brasil, né? Porque se o cara aprendeu 2 ou 3 idiomas, pelo menos ler, essa pessoa ela já está num nível de pesquisa assim, distoante. Ela está destoando da grande maioria. Ela já matou 99% das pessoas que ela conhece numa discussão. Só porque ela lê em um idioma a mais, né? Então, acho que o bate-papo, vou finalizar o vídeo por aqui, mas eu vou continuar conversando, dialogando sobre isso em outros vídeos. Então, peço que se inscreva no canal, acompanhe os vídeos e tamo junto. Mas são esses 3 motivos que fazem com que a gente não domine outro idioma no Brasil.